Deixa eu lembrar aqui, isto. Muito bem, vamos lá então. Agora são 9 horas e 2 minutos. Aguardando os irmãos se conectarem aqui para nós entrarmos no na nossa devocional de hoje. Estamos em, em Apocalipse, livro das Revelações, The Revelation Book, em Apocalipse, capítulo 18, né? Chapter 18, 18, 18, 17, 18, né? 18, Amilcar, Apocalipse. Em espanhol, vocês falam livro de Apocalipse ou livro das Revelações, Amilcar? Como que é intitulado o livro na Bíblia em espanhol? Agora, confesso que eu não lembro. Em inglês eu sei que é Revelation, né? Em espanhol não lembro. Vamos lá. Michael Lima, grande Michael. Opa, meu hairstylist. Deus abençoe, Michael. Miriam Araújo. A Sandra Almeida, bom dia, Sandra. Deus abençoe. Vamos lá então, gente. Nós temos, então, gente, já desde o início, né, dessa pandemia, desse recesso todo, nós tomamos uma postura. Qual foi a postura que nós tomamos? Queremos sim contribuir, né, com todos, neste momento tão ímpar para todos. Então, o que fizemos? Mandamos dinheiro, né? Compartilhamos alimentos. A nossa igreja tem compartilhado alimentos, compartilhou oferta, compartilhou alimentos. Temos sim, né, feito aquilo que nos é possível, tá? No período de um tempo, mas há algo que nós fazemos desde o início, continuamos fazendo e vamos continuar fazendo sempre, e isso não nos custa nada a não ser o amor, né? Dedicarmos o amor, porque isso envolve tempo, envolve sim dinheiro, envolve sim abrir mão de coisas, que é o quê? É compartilhar a palavra do Senhor. Por que eu digo que isso envolve tempo, dinheiro? Porque, óbvio, irmão, você não chega aqui, abre a Bíblia e sai falando, né? Você tem que ter um preparo, você tem que estudar, você tem que pesquisar. Nós passamos períodos, para vocês terem uma ideia, bem ali no início da pandemia, onde nós fazíamos culto todos os dias na igreja com as portas fechadas, né? Toda uma dinâmica, louvor, pessoas tocando, orando, enfim, né? Pessoas restritas, né? Um mínimo de pessoas, mas enfim, tudo isso para quê? Para aparecer? Para receber uma oferta? Não veio nenhuma oferta, né? Por causa disso, mas para manter pessoas vivas espiritualmente e alimentadas espiritualmente. Você acha que se manter vivo espiritualmente ou morrer espiritualmente é fruto de uma pandemia? Eu digo para você, não. Há países onde é completamente permitido a pregação do evangelho, as igrejas estão, né, são abertas, a permissão, a leitura das escrituras, a oração, e são completamente mortas espiritualmente. Por quê? Porque justamente fazem isso como uma forma religiosa de se autoafirmar, né, como cristãos. Agora, o que verdadeiramente é ser cristãos? É nessas horas, irmãos, de dificuldade que a gente realmente reconhece os cristãos. Porque os cristãos são aqueles que salvam suas vidas? Não. Os cristãos é aqueles que oferecem as suas vidas para que outros sejam salvos. Então, guarda bem isso no teu coração, tá? Cristão não é os que salvam as suas vidas. Olha, você viu que bênção? Nada me atingiu nessa pandemia. Você viu que bênção? Né? Ninguém morreu da minha igreja. Você viu que bênção? Ninguém ficou doente, né? Não ficou doente por quê? Porque ninguém saiu na rua para ajudar quem ficou doente? Ninguém ficou doente, não faltou nada para mim. Por quê? Porque você viu pessoas morrer do teu lado de fome e você não compartilhou o que você tinha com elas? Você está conseguindo entender o que eu estou tentando dizer? Então, o que é ser cristãos? Né? Verdadeiramente, é num tempo como esse que nós vemos quem é cristão. O verdadeiro cristão é aquele que está disposto não a viver, mas a morrer, se for preciso. Não há, depois de ter um lindo testemunho, nada me aconteceu, nada me faltou nada, mas o verdadeiro cristão é aquele que, né, olha, posso até ter passado um dia ou outro de dificuldade porque compartilhei o que eu tinha com quem não tinha nada. Porque peguei o coronavírus porque decidi, como médico, como enfermeiro, né, como pastor, que tenho atendido diversas pessoas sem restrição de ninguém, eu acabei pegando, né, a gripe por contato
com pessoas que estavam enfermas. Mas por quê? Porque eu sou cristão, então decidi que, se necessário fosse, eu iria correr o risco para poder estar verdadeiramente agindo como cristão. Não, eu corri para minha casa, para o meu bunker e fiquei esperando tudo passar, para que depois, quando morrer todo mundo que não presta, daí eu ressurja, né, das profundezas, literalmente, porque é uma profundeza de inferno, eu surja das profundezas para poder aí continuar uma raça superior que sou, né? Eu acho que não, queridos. Eu acho que a gente precisa rever muitos conceitos nossos, e eu quero então agradecer você pela oportunidade de nesse dia estarmos vendo tudo isso. Temos aqui, queridos, uma mensagem do Paquistão. Vamos ver aqui o que falam para nós do Paquistão. Greetings from Pakistan. God bless you abundantly and use your more and more for His kingdom. Amen. Então está dizendo aqui, né, felicitações, né, do Paquistão. Deus abençoe vocês abundantemente e use vocês mais e mais para o reino dele. Amen. Amen. God bless you all. My name is Brazil is more love in the nation, in the nation, ok? Deus bendiga a ustedes acá que estão em América Latina, de ustedes que estão em sua habitação em Bolívia, em Espanha, em países que falam espanhol. Deus bendiga a ustedes, graças por estar conosco, ok? E é isso aí, vamos falar em português agora que é mais fácil, né, gente? Vocês ficam dando risada de mim, né? Eu não tô nem aí, tá? Fiquem sabendo que eu não tô nem aí. Enquanto vocês dão risada, eu me divirto, tá? E eu vou pregar em português, em inglês, em espanhol, em francês, em italiano. Italiano? Me piace stare con te, mis hermanos espanhol, né? Te piace stare con me? Sì, te piace, sì, sì. Jesus bendiga vocês, ok? Vou pregar em línguas estranhas, porque eu creio sim que a grande Babilônia está caindo. É isso que nós vamos falar hoje. Capítulo 18, queridos. Se a Babel caiu, a confusão das línguas também, nós vamos poder falar tudo na mesma língua, ainda que de diversos idiomas diferentes. Gostou dessa? Queridos, hoje eu estou muito engraçadinho. Vamos lá, vamos falar sério agora, porque o papo é muito sério. E na verdade eu estou brincando com você aqui para falar algo muito sério para você hoje, tá? Eu estou acenando aqui o pessoal, né? Glória a Deus. É legal, né, gente? É legal quando muita gente assim quer ajudar, né? Então vamos lá, gente, vamos ajudar, vamos repartir, vamos ser cristão nesse tempo, né? Vamos lá, então. Nós não somos melhores que ninguém, ao contrário. Jesus dizia assim: aquele que supostamente é o melhor, o que ele faz? Ele serve, né, o menor. Então, às vezes, nós vamos ter uma aparência de inferior, mas, na verdade, diante de Deus, Ele sabe quem somos e nós não precisamos ficar mostrando para quem nos vê o que somos, e sim para aquele que sempre nos vê, que a gente querendo ou não, né? Então, que a gente possa, sim, servir uns aos outros. Vamos lá, então? Apocalipse, capítulo 18. Apocalipse 18. The Revelation, chapter 18. Jesus said, o Senhor diz: depois disso vi outro anjo que descia do céu, tinha grande autoridade e a terra foi iluminada por seu esplendor. Então aqui, tentando criar um cenário, deslumbrar um quadro, né? O que João via era a imagem de um anjo que descia do céu, que bom que não veio da terra, debaixo da terra, e sim do céu, né? Ele tinha uma característica porque ele iluminava, né? A terra foi iluminada por seu esplendor. Então a sua glória, o seu esplendor era tão tremendo que iluminava toda a terra. Ok? Podemos sim estar se referindo a anjos, né? São ministradores de fogo, enfim, anjos de luz. Né? Mas também pode sim estar se referindo a Cristo, né? O Senhor dos Senhores, ao anjo do Senhor também. Então, assim, vamos levar em consideração as duas possibilidades, enfim, que é um ser do céu, tá? E vem o quê? E ele bradou com voz poderosa. Então ele tem um recado. E qual é o recado que ele tem agora para a terra? Tá? Ele veio do céu, traz para a terra um recado. Qual é o recado? Ele diz assim: caiu a grande Babilônia, e ela se tornou habitação de demônios
e antro de todo espírito imundo, antro de toda árvore impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela à custa do seu luxo excessivo e negociantes da terra se enriqueceram. Só aqui, por enquanto, versos 3. Queridos, primeira coisa, lembramos então, ontem, capítulo 17, falamos sobre a mulher montada na besta. Falamos que essa mulher, também chamada, né, de a grande Babilônia, ou grande prostituta, tá? Ela se referia, né, a uma... Eu não gosto de usar esse termo, a uma igreja, né? Mas enfim, ela se referia a Roma, tá? Lembrando que Roma, irmãos, até 1700 e alguma coisa, existia a Roma imperial, tá? E depois a Roma papal, né? Onde a Roma imperial, o imperador, né, que dominava, era a grande força, e depois a Roma papal era o quê? Era o império papal, ou seja, a religião que vem e domina a Roma imperial, tá? Se tornando uma só, enfim, né? Eu não sou tão hábil na história para poder posicionar melhor você, mas você pode pesquisar sobre isso, tá? Mas enfim, então aqui está se referindo ao quê? Nós vimos ontem que aqui se refere à figura, né? Dá várias sinais de quem é, da onde é, fala das colinas, fala os chifres. Nós vimos tudo isso ontem, você pode ver no vídeo de ontem, tá? Mas então no capítulo 18 hoje nós estamos falando dessa mulher, né? E assim, toda vez que a Bíblia fala de mulher, ela se refere à igreja, basicamente, né? Quando a igreja não como instituição, mas ao povo de Deus, né? A igreja. Aqui ela fala de uma igreja prostituta, ou seja, de uma mulher prostituta, de uma Babilônia prostituta. Mas também quando a gente pensa em igreja, a gente se limita a pensar em igreja. E esquece que igreja é um ajuntamento de pessoas, ou seja, um sistema. Então eu quero que você se permita, tá, a ver essa Babilônia, essa grande Babilônia, não como uma igreja, não como um sistema religioso, ou como um governo, né, imperial, religioso, político. Mas eu quero que você veja como um sistema que envolve política e religião, um sistema, ok? Que envolve, porque eu acho que aí está o âmago da coisa. E aqui esse anjo vem o quê? Dizendo, graças a Deus caiu a Babilônia, ou seja, né? Esta que, e daí começa a falar um pouco sobre ela, né? Sobre esta Babilônia, a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios. Observe que se usa a palavra ela se tornou, significa que ela não era, mas ela se tornou. Houve um processo, quer dizer o seguinte, ela não era habitação de demônios, mas ela passou a ser, ela se tornou a habitação de demônios. Por que, Cristo? Porque senão você vai perder a fé de tudo, você vai se descreditar de tudo, você vai falar, meu Deus, né, nada mais neste mundo tem salvação. Então assim, entendamos o seguinte, assim como eu e você hoje cremos que somos santos, nós podemos nos tornar diabólicos, se nós não souber para onde a gente está indo, nem o que a gente está fazendo, e com quem a gente está andando, tá? Minha mãe dizia assim, diga-me com quem andas e eu vou dizer quem você é. Tá? Ou seja, aqueles que te acompanham, tá? Ah, pastor, por isso que eu só estou na igreja e não estou com o povo do mundo. Mas se quem está com você na igreja tem as atitudes, as ações pior que as pessoas do mundo, você está com as pessoas erradas. Não está no lugar errado, mas as pessoas tá entendendo? Por quê? Não ser santo porque eu sou santo. Deus está dizendo assim, ande em santidade, tá? Não coabite com o pecado, mas ame o pecador, e amar com o pecador é estar com ele, sem amar, sem concordar com aquilo que ele faz, fazendo com que ele olhe para você e queira ser como você, tá? Então assim vai, assim a gente poderia ficar pregando aqui o dia todo. Então vamos lá. Ela se tornou, o que ela se tornou? Habitação de demônios, antro de todo espírito imundo, antro de todas ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da sua fúria, da sua prostituição. Ou seja, servindo a uma mulher, uma mulher ela tem dois estágios, o estágio da pureza e o estágio da impureza. Quando ela é uma mulher séria, ela é uma mulher que ela pode ser virgem ou casada. Mas quando ela não é séria, ela não pode ser virgem, né? E também não precisa ser necessariamente casada, ela pode viver em prostituição, ou seja, ter muitos amantes, muitas pessoas na vida dela que se prostituem, ou seja, e o que é a prostituição? A raiz da palavra prostituição, que diz, o que é? Senão a troca de algo por favores. Ou seja, quando que a pessoa se prostitui? Quando que a prostituta se caracteriza profissional da prostituição? Quando ela troca o sexo por dinheiro,
né? Mas não é só a troca de sexo por dinheiro que é prostituição, tá? Você se prostitui também quando você se prostitui, quando você, a tua fé, por exemplo, você tem fé num Deus vivo, tá? E poderoso e criador, e de repente você se prostitui com outros deuses, indo, por exemplo, no centro espírita receber um passe, ou indo ali naquele a mão, na que vira um tarô, enfim, porque você está indo buscar o que? Outros deuses, você está o que? Se prostituindo com outros deuses. E a Bíblia fala que isso é abominável ao Senhor. Quando você consulta espíritos de mortos, isso é abominável ao Senhor. E não é o que estou dizendo, querido, é a Bíblia que está dizendo essas coisas. Então, entenda que aqui a prostituição ela está bem clara acerca do que? Quem troca favores. Quando você, igreja, troca favores com o Estado, tá? Em troca de algo, você está se prostituindo. Quando o Estado troca favores com a igreja, né, em busca de apoios, né, político, o Estado está se prostituindo, porque ele está fazendo uma barganha, uma troca. Tá? Ah, mas tudo na vida é assim, tudo na vida é uma troca. Né? Nem tudo, queridos. Tem coisas que você presta um serviço, tá? E você cobra pelo serviço que você fez. E isso não é barganha, isso é prestação de serviço. Ah, mas e se a prestação de serviço ela é subfaturada? Então, não, aí houve uma prostituição, aí houve um engano, aí houve, né, algo muito ruim, errado, né? Nós chamamos isso de corrupção, tá? Então vamos lá, versos 3, queridos. Pois todas as nações beberam do vinho da sua fúria e da sua prostituição, ou seja, este mal, esse mal de prostituição não estava resumido a Roma, ou resumido ao Império Romano. Fala que todas as nações beberam deste vinho, ou seja, por isso que eu falo, é um sistema que se proliferou pelo mundo todo. Hoje a prostituição é uma coisa que é um vírus que está de forma pandêmica no mundo todo. Então é isso que está querendo dizer. Os reis da terra, então aqui eu pontuo quem? Tá dizendo os reis, ou seja, quem está no topo, né? No topo da pirâmide. Os reis da terra se prostituíram com ela, tá? Ela quem? Com esse sistema, tá? À custa do seu luxo excessivo, ou seja, por que entrar nesse sistema? À custa do seu luxo, ou seja, para manter, né? Quem sabe, reis da terra, para manter-se a sua posição. Então, o que acontece com muitas pessoas? Por que a prostituta está lá prostituindo, queridos? Porque para ela, ser, às vezes, uma profissional do lar, limpando uma casa, enfim, varrendo uma rua, isso não é digno, porque não dá dinheiro, não dá luxo, não dá posição. Ela não pode comprar suas joias, os seus perfumes, as suas roupas, os seus telefones, as suas bijuterias, porque o dinheiro que ganha com isso é muito pouco. Então, em troca de, tá, ela satisfazer as suas luxúrias, ela se vende, se prostituindo, porque ali dá dinheiro suficiente para que ela possa trabalhar poucas horas, ganhando mais do que se fosse trabalhar num outro trabalho, né? Que ganharia menos e automaticamente daria para comprar menos. E assim são todos, que todo mundo quer ganhar mais. E qual a razão de que todo mundo quer ganhar mais? Isso é pecado? Não, mas basicamente é o quê? Eu quero ganhar mais porque eu quero ajudar todo mundo. É isso que todo mundo diz, né? Pois é, mas a Bíblia fala que quando você não é fiel no pouco, você não será fiel no muito. Então você que diz que quer ajudar todo mundo quando você ficar rico, e hoje você não é fiel, saiba, você está se enganando, você não está enganando ninguém, porque nós conhecemos a árvore pelo fruto, então simplesmente o fato de nós te amarmos não significa que você nos enganou, tá? Não, você não nos engana, tá? Então você que não é fiel no pouco, você não será fiel no muito, tá? E não estou dizendo que você não vai ser colocado sobre o muito, só que eu não sei qual vai ser o preço da sua prostituição para você ser colocado, porque você é tão obstinado a isso que você talvez vá se prostituir para poder chegar a isso logo, né? Mas eu quero dizer para você que tem uma palavra dura para quem se prostitui, tá? E aqui nós vamos ver agora. Então, os reis da terra se prostituíram com ela à custa do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra, então aqui é uma outra classe, os reis, agora os negociantes da terra se enriqueceram, ou seja, quem fazem negócios, tá? Você já viu aquela expressão assim, não importa... desde que dê certo, não importa o meio, como, né? Então, pois é, o negociante, você já viu como é que, para quem já foi vendedor aí, né, eles te dão um produto e falam assim para você. Eu lembro uma época que eu trabalhei numa empresa multinacional de alimentos e tinha uns produtos que para o clima brasileiro não era um clima adequado, né? Por causa do nosso clima tropical, algumas regiões do Brasil, aqueles produtos eles duravam menos, tá? E eles diziam para nós assim, digam que o problema não é com o produto, o problema é com
a temperatura do Brasil, porque inclusive, né, este produto, a qualidade dele está justamente no seu ponto de fusão, de derretimento, que não pode com muito, porque é um produto feito para os Alpes suíços. Gente, a gente inventa cada uma, né? Quando a gente é vendedor, eu digo para você, se o diabo fala assim, vende minha mãe, você vende, porque parece que você fez PhD com ele, tá? Não estou falando mal dos vendedores, tá? Eu já fui já trabalhei como, né? Então, por favor, não entenda raça. Estou falando o seguinte, veja como às vezes, né, os fins justificam os meios. Esse é o termo que eu queria lembrar, mas não, queridos. Nada pode justificar, né? Nada pode justificar a verdade, né? Os fins não justificam os meios. Os fins não podem, ou se algum fim pode justificar o meio, então que seja o fim, a eternidade justifique o meio que você escolheu de o que? Sofrer por ser reto, justo e sincero. Então que esse seja, então, né, o fim da sua eternidade, que justifique o meio de vida que você tem hoje, de integridade, de opção até a ter menos, mas ser sério, sincero, honesto e verdadeiro, tá? Mas tudo bem, gente, vamos prosseguir. Versos 4. Então ouvi outra voz do céu que dizia, saiam dela. Então agora o anjo, né, uma outra voz, primeiro falou assim, caiu, né, a grande Babilônia. Agora outra voz do céu que dizia, saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Então está avisando que algo vai vir sobre, né, essa grande Babilônia. E aqui a gente ouve muita gente pensar assim, tá falando só da igreja católica, porque tá todo mundo saindo da igreja católica, agora aumentou. Outros falam assim, você tem que sair da igreja católica e tem que sair da igreja protestante também, da evangélica. Tá? Eu só quero saber uma coisa, cada hora alguém manda sair de algum lugar, daqui a pouco vai falar assim, sai do mundo também, se mata, porque não tem aonde. Tá? Então entendamos o seguinte, isso aqui não se refere a uma geolocalidade, a uma denominação, não, mas a um sistema. Mas é a igreja católica? Pode ser, até porque a Bíblia diz assim, que ela é mãe das demais prostitutas, ou seja, dela saíram um monte de denominações, inclusive as evangélicas, as protestantes, tá? Que podem sim ter se prostituído no seu decorrer de vida, quem sabe, na troca pelas suas luxúrias, ou pelo dinheiro, pela sua exposição, tá? Não estou dizendo que foi, só estou dizendo o seguinte, então, tá vendo? Então tá certo, sair dela não, queridos, porque é o seguinte, não é sair da igreja, é sair do sistema. Por isso não tem a ver com aparência, tem a ver com conteúdo. Por isso, irmãos, não é. Você pode estar na igreja evangélica da besta do Apocalipse, tá? Seja o nome dessa igreja. Mas se lá dentro está sendo pregado Jesus, ressurreto, sangue de Jesus, perdão dos pecados, essência, tomar tua cruz, seguir, viver a verdade. Então, não é o nome, não é a marca. Cuidado com a marca, né? Não é a marca da besta, tá? É o conteúdo dela. Não é o tamanho do rio, mas se essa água pode ser bebida ou não. Não é a beleza da comida, mas se ela vai te fazer bem ou não, ou mal. Essa que é a questão. Então, e para isso você precisa conhecer as Escrituras. Então, por isso o nosso reforço de estudarmos a Escritura nesse tempo, porque estamos vendo um tempo agora totalmente inédito, onde muitas pessoas serão enganadas, sim. Imagina a correria, irmãos, que vai ser agora, daqui para frente, pela quê? Para recuperar o tempo perdido e o dinheiro perdido. Olha só. Então é o seguinte, qualquer um que propuser para você, né, ganho fácil, recuperação, enriquecer rápido, né, qualquer tipo de coisa que fale que você vai pegar. Sabe que às vezes eu fico preocupado? A pergunta que eu faço é o seguinte, hoje, queridos, se não fosse para você melhorar de vida, tá? Em via de regra, tá? Financeiramente, você estaria dentro de uma igreja? Você estaria buscando a Deus? Se não fosse para você mudar de vida? Digamos que tivesse ali, né, a minha igreja na entrada, uma plaquinha dizendo, aqui você vai para o céu, aqui você se torna um cristão verdadeiro, aqui você aprende a verdadeiramente ser um discípulo de Jesus e também aprende a dividir o que você tem, aprende a ganhar e de repente ter que dar tudo que você ganhou para sustentar os pobres, os órfãos e as viúvas, depois você ganha de novo, né? Aprender a dividir, às vezes ficar a pé para outro ter o carro, né? Que você está a pé, você fala assim, não, estou fora, pelo amor de Deus, isso aí não é de Deus não. Daí você vai, está numa igreja escrito igreja de Satanás, ali está escrito assim, aqui tudo pode. Aqui você pode fazer sexo, aqui você pode ter quantas mulheres você quiser, aqui você pode ter o dinheiro que você quiser, aqui você faz o que você quiser com o seu dinheiro, aqui você, se você quiser, você é homem, se você quiser, você é mulher,
qual que ficou mais atrativo para você? Né? Aquela que parece que, né, não sei, parece meio sem sabor, meio, né? Porque assim, o bom é ter dinheiro, o bom é ser próspero, o bom é ter um bom carro, uma boa casa, uma boa roupa, porque daí as pessoas vão me ver na internet, vão falar assim, olha como ser evangélico é bacana, né? Agora é interessante que ser cristão, então, lá na África, né, lá naquela pobreza e tal, é terrível, porque lá não, nem que você queira você não vai ter, você tá em cima do petróleo, mas você não tem acesso, né? Então, entendamos que existe aí, queridos, está oculto uma verdade que muitas pessoas estão passando por cima, que é o quê? Tá? É óbvio que Deus é o Deus do ouro e da prata. Deus nos prospera, Deus nos exalta, Deus nos abençoa, Deus nos liberta, Deus nos cura, Deus conserta casamento, tudo isso. Mas entendamos isso aí são apenas o quê? São apenas ondas de uma vida verdadeiramente cristã. O que é uma vida verdadeiramente cristã? É uma vida que se pauta e baseia em atitudes de Cristo. Então, se você for analisar o que Cristo fez, Cristo não foi... Tanto é que Cristo não sequer foi fazer uma... Gente, ele poderia ter se unido, né, aos gregos, já existia, né, o povo grego já existia, né, e tentado ser um filósofo da época, afinal de contas ele tinha tanta sabedoria, né, ser um doutor da lei, um fariseu, né, ele poderia ser um rei, como o judeu queria. Então, e ele escolhe ser o quê? Né? Uma ovelha indo para o matadouro. A ovelha cheira mal, queridos. A ovelha anda sempre ali mal ajeitadinha, né? Mas milagres foram feitos. Uma grande multidão seguia ele. Pois é, irmãos, mas foi difícil até os 12 ficar com ele, porque ele não era... A Bíblia fala assim que ele sequer formosura ele tinha. Ele não tinha cara de rico, ele não tinha cheiro de rico, ele não tinha... ainda que não faltava nada, né? A Bíblia diz que ele não tinha uma grande beleza, não, ele tinha uma sabedoria, ele tinha poder de Deus, ele curava pessoas. Mas assim, observe que ao redor de Cristo, a história demonstra isso, sempre havia pessoas interesseiras, porque eram pessoas que precisavam de uma bênção, precisavam de um conselho, precisavam de uma cura, e não tem nada de mal nisso, tá? Não estou criticando, quer dizer que você que faz isso tem uma coisa de mal. Não, só quero dizer o seguinte, isso não é ser cristão, tá? Você ir no hospital, né, para ser atendido pelo médico, não te dá a credencial de médico, você é paciente. Agora, qual o objetivo? É você se tornar médico ou paciente? O objetivo é você se tornar médico. O objetivo é você ser assistido por Cristo ou se tornar um pequeno Cristo, um cristão. O objetivo é você se tornar um pequeno Cristo. Né? Então, o objetivo não é você estar indo para o hospital cada vez que você precisa, mas sim ser um médico para que pessoas venham até você, para que você as cure. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ai, meu Deus! Versos capítulo 5, versículo 5 do capítulo 18. Vamos lá, gente, tem muita coisa. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu e Deus se lembrou dos seus crimes. Retribuam-lhe na mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez. Misturem para ela uma porção dupla do seu próprio cálice. Então aqui está falando do quê? De um juízo de Deus sobre a Babilônia e sobre quem, né, depende dela. Verso 7. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição como a glória e o luxo que ela se entregou. Ou seja, porque o que levou essa Babilônia que se tornou, que não era, que se tornou, foi a glória e o luxo, ou seja, né, o amor pelas riquezas. Deus nunca falou que você não pode ser rico. Deus nunca falou que você não pode ter muito, você ser magnata de alguma coisa. Agora Deus fala assim, não tem amor por isso. Isso não pode ser na sua vida um mamon, um Deus. Tá? E é isso que aconteceu com a Babilônia. Ela se permitiu com que mamon fosse o Deus delas. E usando o nome de Jesus, usando o nome de Deus para proclamar o evangelho deles mesmos, das boas novas, porque só vem para eles, tá? A gente não reclama, irmãos, que fala assim, meu Deus, com tanto dinheiro que o Brasil tem, que os governos têm, por que fazem tão pouco? Né? Tá? Você nunca pensou assim, meu Deus, com tanto dinheiro que entra na igreja, por que fazem tão pouco? Agora observe, irmãos, que tem igreja que está fazendo muito com o pouco que tem. Tem igreja que tem muito e faz muito pouco, pelo que tem. Agora tem igreja, irmãos, que praticamente quase não tem nada e está fazendo muito com o que não tem. E graças a Deus, eu digo para você assim, sem medo de errar, nós somos uma igreja hoje que nós temos feito muito com o pouco que tem. Nós temos tido muito pouca ajuda, mas temos feito muito com a pouca ajuda que temos. Tá? Então, queridos, isso é uma coisa que pode ser mensurada, vista, você pode vir e checar, né, com o que estamos fazendo. Então, eu acredito nesse tipo de igreja para esse último tempo. Tá?
Em seu coração e se vangloria, estou sentada como rainha, e não sou viúva. Isso a Babilônia estava falando. E jamais terei tristeza. Por isso, num só dia, suas pragas os alcançarão, morte, tristeza e fome, fogo consumirá, pois poderoso é o Senhor, Deus que a julga. Ou seja, né, ela está tão segura de si, essa Babilônia, né, essa prostituta, ela está querendo dizer assim, nada pode me atingir, eu não sou viúva, eu estou bem casada, eu tenho dinheiro, eu tenho posse, eu tenho riqueza, eu tenho parceiros, eu tenho amantes, eu estou tranquila. E a Bíblia fala assim que num só dia Deus vai mostrar para ela que ela não é nada. Versos 9, e quem está com ela. Quando os reis da terra, de novo remetendo aos reis da terra, que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, né? Então eu faço a menção aqui, o cuidado, irmãos. Volto a dizer, eu amo o luxo, mas o luxo não pode, para mim, nortear o meu senso de valor, ok? Tá? Ó, virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Versos 10. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão, ai, a grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, né, em apenas uma hora chegou a sua condenação. Quer dizer, eles vão ver e falar, meu Deus, aquela que parecia ser indestrutível, aqueles que pareciam ser inalcançáveis, em apenas uma hora, né, a coisa foi que nem uma fumaça, porque a Bíblia fala assim que Deus vai soprar. Né? Versos 11, preste muita atenção nisso agora, irmãos. Versos 11 diz assim, os negociantes da terra, então um grupo de pessoas, os negociantes da terra, quem faz negócio visa o quê? O prazer deles está em quê? Em fazer negócio ou ganhar dinheiro? Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque era ela que promovia isso. Era esse sistema que a gente insiste, né, em chamar de igreja romana ou sistema romano, enfim, esse sistema que promovia, né, a alegria dos negociantes, tá, do comércio. Tá? E porque ninguém mais compra a sua mercadoria, daí, que mercadoria é essa? Olha a mercadoria que ela vende, irmãos. Olha a mercadoria que a Babilônia vende, que os negociantes se choraram e lamentaram, né, por causa disso, porque, olha só, a mercadoria, artigos como ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho fino, pura, seda, tecidos vermelhos, todo tipo de madeira, de cedro, de peças de marfim, madeiras preciosas, bronze, ferro, mármore, canela, outras especiarias, incenso, mirra, perfumes, vinho, azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois, ovelhas, cavalos, carruagens, tá? Olha, isso aqui é o que vendia, cavalos e carruagens, tá? O que mais que ela vendia, irmãos? Olha só, e corpos, sim, está escrito, e corpos, e almas de seres humanos. Uau! Uau! Olha o que ela vende, irmãos. Olha o que, ou melhor, que ela vende não. Olha o que a Babilônia permitia que os negociantes vendessem, tá? Fora tudo isso que eu li, e corpos e almas de seres humanos. Uau! Irmãos, versos 14. Não vou nem parar para comentar isso, senão a gente fica aqui. Eles dirão, foram-se as frutas que tanto lhes apeteciam, ou tanto eram tão saborosas, tipo, e agora? Foi a fonte da nossa renda. Né? E agora, como é que vamos ganhar dinheiro? Né? A que promovia o nosso negócio caiu. E agora, como é que vamos ganhar dinheiro? Como é que vamos vender ouro, prata, bronze, tecido, perfume, corpos, almas? Como é que nós vamos ver se a Babilônia caiu? Né? Se a mãe a mãe das meretrizes, a mãe caiu. Então olha só que terrível dia realmente vai ser esse dia aqui para quem estiver aqui e para quem estiver dentro desse sistema. Vamos ver tudo cair, despencar rapidamente. Versos 15 diz assim, 14 ainda. Eles dirão, foram-se as frutas que tanto lhe apeteciam, todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se desvaneceram, nunca mais serão recuperados. Olha só, versos 15 de novo. Os negociantes destas coisas que enriqueceram à custa dela, desse sistema, tá? Gente, aqui a gente podia desmembrar e, nossa, nós ia falar de governo, ia falar de empresas, ia falar de bancos, ia falar de igrejas, ia falar de um monte de coisa, tá? Mas talvez no estudo da Nova Ordem Mundial a gente comente alguma coisa sobre isso.
ficarão longe amedrontados com o fomento delas, chorarão e lamentarão. Verso 16, gritando, ai, a grande cidade vestida de linho fino, de roupas de púrpura, de vestes vermelhas, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, né? Em apenas uma hora, tamanha riqueza foi arruinada. Todos os pilotos, opa, lá falou dos negociantes, agora fala pilotos. Todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros de navios e todos os que ganham a vida no mar ficarão de longe. Ao verem a fumaça e o incêndio dela, exclamarão, de outra cidade jamais se igualou a esta grande cidade. Lançarão pó sobre a cabeça, né, porque isso é um símbolo de arrependimento, né, e lamentando-se e chorando gritarão, ai, a grande cidade, graças à sua riqueza, nela prosperaram todos os que tinham navios no mar. Ou seja, ela também abençoava, vamos dizer assim, quem tinha os navios. Por quê? É um sistema, é um comércio, é uma coisa fragmentada que está sobre o mundo, o globo. Fala de uma coisa muito maior, irmãos, do que somente um sistema religioso ou político, mas fala de um sistema que engloba tudo, tá? Versos 20, celebrem o que se deu com ela o céu, celebrem os santos apóstolos, os profetas, Deus a julgou, retribuindo o que ela fez a vocês. Ou seja, aqui então uma palavra daquele anjo assim, agora é hora de vocês cantar, pular e festejar, santos, apóstolos, profetas. Por quê? Porque Deus julgou, né? E retribuindo, ou seja, dando a ela a colheita daquilo que ela mesma plantou. Verso 21, então um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou-a no mar e disse, com igual violência será lançada por terra a grande cidade da Babilônia, para nunca mais ser encontrada, nunca mais se ouvirá em seu meio o som de arpistas, dos músicos, dos flautistas, dos tocadores, das trombetas, nunca mais se achará dentro de seus muros artífice algum de qualquer profissão, nunca mais se ouvirá em seu meio do ruído de pedras de moinho, nunca mais brilhará dentro dos seus muros a luz da candeia, nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Seus mercadores eram os grandes do mundo. Quem eram seus mercadores? Os grandes do mundo. Queridos, aqui tinha muita coisa para falar sobre isso. Todas as nações foram reduzidas às suas feitiçarias. Ou agora, então, comparando ela a uma feiticeira, esse sistema que encanta, traz um encantamento, um feitiço sobre as pessoas. Tá? Nela foi encontrado sangue de profetas, santos e todos que foram assassinados na terra. Queridos, deixa eu só falar um pouquinho sobre essas feitiçarias aqui, né, que ela promovia. Você já foi num encontro que os caras convidam você, fala que vai te pagar um cafezinho ou um jantar para você assistir uma palestra, e ali eles têm um discurso tão tremendo que parece que de uma maneira assim eles te pegam de um jeito, seja para botar você às vezes num negócio de resort, de marketing de nível, uns troços assim que as promessas são milhares e milhares de ganhos, né? Que isso quer dizer? Então, eu estou dizendo que tudo isso que está acontecendo tem a ver com a Babilônia? Não, calma, muita calma, nós vamos falar muito sobre isso ainda. Só estou falando o seguinte, cuidado com as coisas que chegam na sua vida como uma solução, tá? Para um problema, porque se eu falar para você, qual é o maior problema da sua vida hoje? Você vai dizer, é falta de dinheiro. Então, cuidado, não estou dizendo que você não tem que corretar dinheiro, ao contrário, eu como pastor, né, como discipulador, como alguém que necessita do seu ganho para que você oferte, dizima, para que a gente possa fazer a obra do Senhor, eu quero que você seja abençoado e próspero, mas eu não quero que você perca a tua alma, muito menos venda a alma e corpos de pessoas, tá? Então cuidado com o sistema, que pode ser até um sistema religioso, pode ser até sim um sistema cristão de forma desvirtuada. Então cuidado, então muita calma, muita sabedoria, não sai se lançando, cuidado com as propostas de ganho absurda, que existe uma nova ordem mundial já desde muito tempo atrás, não é de hoje, tá? Que rege-se o mercado financeiro, as políticas sociais, as políticas industriais, econômicas do mundo todo e religiões também que se venderam, se tornaram Babilônia. Não eram, mas se tornaram. Tá? Queridos, eu digo para você assim, você acha que eu já não recebi proposta para lavar dinheiro dentro da igreja, né? Para que a igreja tenha recursos para construir, para orfanatos, não sei o quê, só precisa lavar dinheiro. Né? Dá uma oferta, você contrata a minha empresa, isso existe, mas aí que tá, daí você se torna
a Babilônia, você se torna a prostituta, você se vendeu, tá? Ah, mas qual é a contrapartida disso? Daí Deus veio e te abençoou. Não, você continua ali com a igrejinha ali e tal, né? Mas você está o quê? Buscando o quê? Trazer o quê para você? Só um pouquinho. Oi, amor. Ah, ok, só um minutinho. Trazendo o quê? Trazendo para você uma verdade, uma essência, tá? Então, queridos, Deus abençoe você, tá? Nós estamos estudando o Apocalipse, estamos estudando, né, o capítulo 18, não estamos aqui apontando o dedo para ninguém, né? Nem para nenhum governo, nem para nenhuma igreja, nem para nenhuma pessoa, até porque temos que amar a todos, mas estamos o quê? Levantando a você uma questão onde o Espírito de Deus precisa ministrar ao teu coração acerca das coisas que estão acontecendo, tá? Ontem mesmo eu ouvi assim, um médico falando que todo mundo está esperando a vacina agora. Ótimo, a vacina ela deve aparecer, né? Na verdade já existe no mercado, mas ela deve aparecer publicamente daqui a alguns meses, quem sabe no início do ano 21. Mas daí ele falou assim, mas você acha que o mundo hoje tem a capacidade de produzir bilhões de vacinas, porque são 8 bilhões de pessoas? Tem. A pergunta é, eles querem, né? Então, quanto tempo você ainda acha que vai? Outra coisa, o vírus é mutável, né? Demora muito, ele se muta, ou seja, ele adquire os anticorpos para mutar, né? Então, enfim, queridos, muita coisa ainda vai rolar, né? Muita coisa vai acontecer. E, na verdade, nada vai acontecer do que já não está escrito. Agora, eu e você precisamos estar prontos e preparados. Para quê? Para passar por todas as coisas, sabendo que Deus vai cuidar de quem verdadeiramente tem um propósito aqui na terra para ele. Então Deus vai estar no comando, vai estar cuidando de todas as coisas, né? E aí sim, a nossa fé não é naquilo que temos, e sim em quem somos e a quem estamos ligados, não ao que estamos ligados. A minha ligação com Deus é só financeira ou é um amor de natureza? Que Deus abençoe você, que essas palavras enchem teu coração. Hoje demoramos um pouquinho, mas